Salve, camaradas! Graça, justiça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês e as sagradas famílias de vocês. Vamos continuar nossa leitura do Evangelho. Sempre assim, tenho sugerido que a gente leia a Bíblia a partir desses movimentos, dessa sequência. Você lê primeiro os Evangelhos, um ano com calma, lendo os Evangelhos, vai, volta, lê, quase um ano, né? Eu estou falando um ano assim só para te dizer o quanto é importante você focar nos Evangelhos, no que Jesus ensinou, no que Ele falou, no que Ele ordenou, no que Ele mandou. Afinal, somos discípulos dele. E depois você vai e começa a ler o Novo Testamento, depois de ler o Novo Testamento com calma, percebendo onde estão os pontos que estão relacionados, as falas, os ensinos que estão relacionados com o que Jesus mandou, com o que Jesus ordenou. Aí você vai para o Velho Testamento e vai facilitando, inclusive, a forma como você já vai organizando na sua mente e vai começando a perceber o que é, que está na Bíblia, que é de fato para você e para mim, como discípulo de Jesus de Nazaré, praticar e viver, tá bom? Vamos aqui no capítulo 9 do Evangelho de João. Hoje eu lerei na Bíblia o Novo Testamento traduzido do grego pelo Frederico Lourenço, Companhia das Letras. Então lerei por aqui. Vamos lá. E passando Jesus por ali, viu um homem cego desde a nascença. E os seus discípulos interrogaram-no, dizendo: Rabi, quem errou, esse homem ou os pais dele, para que tenha nascido cego? Jesus respondeu: nem este homem errou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se mostrem nele. Cumpre-nos realizar as obras de quem me enviou enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém consegue trabalhar. Enquanto eu estiver no mundo, a luz do mundo sou eu. O João gosta muito, curte muito esse negócio, o evangelista, e ele tem muito essas metáforas, essa beleza da luz, escuridão. Isso aqui também já é alguma coisa que no capítulo anterior Jesus tinha dito categoricamente: eu sou a luz do mundo. E Mateus 5 vai dizer que nós somos a luz do mundo. Agora olha só. Tendo dito essas coisas, Jesus cuspiu no chão e fez barro da saliva. Fez barro da saliva, olha isso. E aplicou o barro aos olhos do cego. Presta atenção, esse barro na saliva, cuspir no chão, acontece mais, só 2 evangelistas que vão falar sobre esse jeito de Jesus, mas isso está muito, muito ligado e é emblemático isso daí, porque tem a ver com plasmar, tem a ver com a criação, tem a ver com a forma como também a história da Bíblia conta como Adão, que foi formado do pó da terra. Essa relação é importante, isso aqui é muito sério, é emblemático, muito, muito. Jesus cuspiu no chão e fez barro da saliva e aplicou o barro aos olhos do cego. E disse-lhe, olha isso, vai, lava-te na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. O cego foi, lavou-se e regressou vendo. Os vizinhos e os que antes o tinham visto, pois era mendigo, diziam: não é esse que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, mas outros diziam: não, mas é parecido com ele. E ele próprio dizia: sou eu. Isso é tão bonito. Olha só, eu antes era um cego, um mendigo, só que agora eu estou no pós-Jesus, no pós-encontro com Jesus. Então agora eu passei a ser uma nova pessoa. Eu estou enxergando, não sou mais cego. Eu sou. Eu tenho a minha história, que trago a minha história comigo, isso mesmo, sou esse mesmo. Só que agora eu sou um pós-Jesus. Eu sou um eu, que sempre foi cego de nascença, mas só que agora não sou mais cego de nascença. Sou eu mesmo.
Sou eu, com a minha história que se foi e com a história que começa. Demais. Então diziam-lhes: como se te abriram os olhos? Isso daqui vão perguntar para ele o tempo todo. Que são os vizinhos. Depois os religiosos vão ficar encasquetando, perguntando isso. E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez barro e ungiu-me os olhos e disse-me: vai a Siloé lavar-te. Eu fui, lavei-me e voltei a ver. Podia ter mandado aqui, né? Hashtag simples assim, né? E eles disseram: onde está ele? Diz: não sei. Levam aos fariseus o que antes fora cego. Era sábado, no dia em que Jesus fizera o barro e lhe abrira os olhos. De novo lhe perguntavam os fariseus como voltar a ver. Ele disse-lhes: ele fez-me um barro para os olhos, lavei-me e agora vejo. Você percebe que ele começa a ficar mais resumido na explicação. Disseram alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, porque não respeita o sábado. Outros diziam: como pode um homem que é pecador realizar tais sinais? E houve uma divisão entre eles. Dizem novamente ao que antes fora cego: que dizes tu acerca dele, por ter te aberto os olhos? Ele disse: é um profeta. Os judeus não acreditaram a respeito dele, que fora cego e recebera a visão, até que chamaram os pais daquele que tinham recebido a visão. Os caras não ficaram felizes e falaram assim: bom, não é possível, vamos chamar os pais, porque não é possível. E perguntaram-lhes, dizendo: este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego. Tem certeza? É isso mesmo? Esse é o filho? Ele é o filho de vocês? Esse aí é o moleque mesmo que nasceu cego? Como se explica então que ele agora veja? Os pais dele responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como se explica que ele agora veja, não sabemos. Nem sabemos quem abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade. Ele próprio falará sobre si mesmo. Os pais dele disseram essas coisas porque tinham medo dos judeus, pois os judeus já tinham combinado entre eles que, se alguém afirmasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais do cego disseram: já tem idade, perguntai a ele. Chamaram uma segunda vez o homem que antes fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Respondeu ele. Aí aqui vem uma resposta do ex-cego, que é impressionante. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Só sei uma coisa, que sendo cego, agora vejo. Disseram-lhe: que ele te fez? Como é que ele te abriu os olhos? De novo, a cariação mesmo pesada. Ele respondeu-lhes: já vos disse e não me ouvistes. Que quereis de novo ouvir? Não quereis tornar-vos discípulos dele? Não? Insultaram-no e disseram: tu que és discípulo daquele homem, nós somos discípulos de Moisés. Presta atenção aí, hein? De quem que você é discípulo, hein? Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Em relação a este, sabemos de onde vem. O homem respondeu e disse-lhes: nisto é que reside o espantoso, que vós não saibais de onde ele vem, mas foi ele que me abriu os olhos. Sabemos que Deus não dá ouvidos a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse dá ouvidos. Desde sempre, nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de junto de Deus,
Não teria podido fazer nada. Olha. Responderam e disseram-lhe: tu nasceste todo nos pecados e estás a dar-nos lições? E expulsaram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado fora e, encontrando-o, disse: tu crês no Filho da humanidade? Tu crês no Filho do homem? Respondeu aquele e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: viste-o, pois quem fala contigo é ele. Jesus se revelando como Messias. O outro disse: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. E aí olha só o resumo do capítulo. E Jesus disse: para um juízo vim eu a este mundo, para que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram essas coisas e disseram-lhe: será que também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis erro. Mas agora dizeis: nós vemos. O vosso erro permanece. Yes. Que coisa impressionante. E Jesus, João percebe que na fala de Jesus, e é bom você que já leu a Bíblia e gosta de ler a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, se você for para o livro de Isaías fala o tempo todo sobre esse tema aqui dos cegos que poderão enxergar e daqueles que acham que enxergam, que na verdade são cegos. Você encontra isso lá, em Isaías. Se você gosta você encontra isso no Isaías 29, Isaías 35, até também logo lá no capítulo 6, também no versículo 10, no 42 também você encontra. Você pode ir lá que você vai perceber onde é que é isso. Mas olha que coisa mais fantástica e extraordinária essa história desse cego que vai estar falando, que Jesus fala de forma especial não só sobre aquele cego e a cegueira dele, mas as cegueiras da humanidade. E principalmente a cegueira dos religiosos. Qual é a nossa cegueira? Alguns momentos de luta, tribulação, de confinamento, de isolamento podem nos levar a uma grande oportunidade de a gente prestar bastante atenção sobre as nossas cegueiras. E hoje eu li o Anselmo Green, você sabe que eu sempre leio o Evangelho e leio também o Anselmo Green, que é um conselheiro extraordinário no seu devocionário, e olha só o que está aqui. Parece que, de tempos em tempos, cada um de nós tem necessidade de se retirar do barulho e da agitação do dia a dia. Sem isso, nós nos perdemos na correria. Continuamos apenas funcionando, mas já não estamos vivendo. Nem somos nós mesmos. Quando você se retira para um lugar silencioso, presta atenção, pode acontecer que leve junto o barulho do mundo e que não seja nada agradável encontrar-se confrontando com tudo o que emerge dentro de você. Leva algum tempo distanciar-se dos problemas do cotidiano. Somente depois começa o seu retiro interior. E de verdade, eu fiquei pensando que às vezes momentos de confinamento, às vezes você está passando por um momento de enfermidade, de doença, somente agora em tempos de coronavírus, você encara essa quarentena e encara esse isolamento que você está com irritação, com revolta, quando na verdade poderia ser uma grande oportunidade para poder
viver a quaresma, que é o que nos prepara para a Páscoa. Viver essa importância, esse pensamento importante de que é uma grande oportunidade para que a gente possa se retirar espiritualmente, para que a gente possa suplicar a Deus para poder falar com Ele e dizer o seguinte: Senhor, o que é que a gente não está conseguindo ver, que a gente precisa ver dentro de nós, nas relações, no jeito que o mundo é. Senhor, eu estou cego, eu estou cega. Isso é uma grande oportunidade que a gente poderia aproveitar, ao invés de ficar murmurando, resmungando, bravinho e bravinha. Eu escrevi um negócio aqui sobre isso depois de ler o Anselmo Green, que é para mim mesmo. Quero compartilhar com você e sugerir a você. Qual mundo que eu trouxe para esse meu momento de quarentena e de isolamento social? Qual mundo que eu trouxe? Que mundo é esse? Que lógica é esse? Mundo cheio de sistemas, cheio de uma lógica, cheio de uma... Que mundo é esse que eu trouxe ainda aqui? E que eu ainda vou querer voltar para ele, o mesmo mundo, e ainda piorá-lo, porque essa é a grande chance, a grande oportunidade, ou seja, eu sair disso tudo pior, para poder piorar esse mundo que já é ruim, esse sistema que já é maligno, que é opressor, etc. Qual mundo eu trouxe comigo para esse momento meu? Quais as visões de mundo que eu trouxe para cá comigo, que você trouxe para esse seu momento? Quais verdades que enfiaram na nossa cabeça, que a gente entende como verdade, que a gente continua tocando? Quais barulhos, quais vozes que eu e você, que eu trouxe, ou que você trouxe, para o meu mundo, para o meu retiro, para a minha quaresma, para essa quarentena do Covid-19, para esse isolamento social? O que foi que eu trouxe para isso? Que Deus me ajude e nos ajude a transformar esse período de quarentena na nossa quaresma, no nosso momento de retiro espiritual, para a gente ressignificar um monte de coisa, para que a gente possa de fato ser curado de algumas cegueiras. Qual é a cegueira que tem tomado conta de mim, de todos nós? O que a gente pode começar a enxergar exatamente nesse momento, que se não fosse aqui, se não fosse esse momento, sei não, se não fosse esse momento a gente não conseguiria enxergar, ou pelo menos pensar de que tem alguma coisa que a gente precisa ressignificar e ver de novo. Fica a dica então aqui agora para você, antes que eu ore. Assista o filme Ensaio sobre a Cegueira. Se puder, releia o livro Ensaio sobre a Cegueira. E isso pode também ajudar você nessa busca, nessa meditação. Eu acho que João 9 pode nos levar a fazer a leitura de Saramago e Ensaio sobre a Cegueira. Tem o filme, assista o filme, que tal? Tá bom? Vamos orar? Senhor, que a palavra do Senhor produza aquilo que só ela pode produzir, que é fazer com que os nossos olhos se abram, que a gente enxergue, Senhor, o que precisa ser enxergado, que a gente veja o que precisa ser visto, que a Tua palavra cure a nossa cegueira para a vida, para o jeito que olhamos a vida, o jeito que olhamos as pessoas, o jeito que enxergamos os relacionamentos. Eu te suplico por mim, suplico pelos meus irmãos e irmãs, em Teu nome poderoso e agarrado somente nos poderosos méritos do Senhor. Amém. Amém? Beijo, Bento. Força! Mais um dia. Tá bom? Vamos lá.